Sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso tradicional boletim, acompanhando o mercado do boi. Você tem acompanhado as nossas análises por aqui, sempre, na semana passada pelo menos, mostrando aí um movimento de pressão nas cotações, os preços da arroba arrefecendo. Agora a gente quer entender do lado do pecuarista, como é que o pecuarista está vendo essa situação e, mais do que isso, o que pode vir aí pela frente, como o pecuarista está se planejando para essa situação. Vamos conversar agora com o Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho, pecuarista também aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, viu, Ricardo? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender, sempre trazendo essa visão aí do pecuarista diante do mercado. O que a gente viu, Ricardo, nessas últimas 2, 3 semanas aí, foi uma pressão sobre a arroba se acentuando. Como é que você está vendo essa situação? Enfim, até que ponto está dentro da normalidade? Até que ponto isso preocupa vocês? Chegou a afetar a renda? Enfim, conta pra gente o que você está vendo aí dessa situação. Seja bem-vindo. Olá, Alexandre, os amigos aí do Notícias Agrícolas. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos, então, diariamente, né, olhando o boi, tentando entender aí o que vai acontecer, as tendências do mercado, para a gente se programar aqui dentro da nossa produção, né? A gente tem visto, realmente, a partir de fevereiro, né, quando a gente teve aquela forte retomada das exportações, principalmente China, aí tivemos um aumento de 30% nas exportações, o mercado voltou a aquecer bastante, chegamos lá num boi de 345 por arroba, e aí, no último mês, a gente vem enxergando aí o boi recuando um pouquinho, né? Em função justamente dessa dependência maior que o Brasil tem hoje das exportações, dos preços internacionais da arroba, né? Você vê que dos últimos 30 e poucos dias, o dólar recuou 10%, né? Veio hoje aí, bateu 4,66 o câmbio, estava num patamar lá de 5,15, 5,16, e a arroba recuou um pouquinho também, né? Não proporcionalmente ao dólar, recuou um pouco menos. A gente vem trabalhando hoje aí, viu os mercados exportadores, os frigoríficos, pagando R$330 num boi padrão China. Então, um recuo aí de 5% nesse preço do boi padrão China. E a fêmea, acompanhando um pouco, a novilha ali acompanha bem a tendência, né? A novilha que atende o mesmo mercado, e a vaca recuou um pouco mais proporcionalmente. A gente está vendo uma vaca de R$275. Como a gente vinha conversando aí, essa época realmente tem uma oferta grande de matrizes, né? Final de estação de monta aí no Brasil todo praticamente. Então a gente vê uma oferta maior, aquela vaca que não emprenhou, vai para o frigorífico e aumenta um pouco a liquidez, né? Aumenta a oferta de carne nessa época do ano. Nesse primeiro momento, o impacto do dólar, então trouxe essa diferenciação na precificação e acabou ajudando a empurrar um pouquinho das cotações para o boi, na sua opinião. Agora, o que vem por aí, Ricardo? Tem preocupação de continuidade dessa queda do dólar? Tem preocupação de aumento de oferta? Enfim, o que a gente pode esperar? Olha, a gente acha assim que a procura está muito grande, né? Tanto que a China está pagando aí mais caro do que pagava em dólares no nosso boi, né? Então a gente, por isso que viu que essa diferença na arroba não foi tão grande, eles estão pagando melhor. O mercado, né, o atacadista de carne também subiu o valor, né? Mais ou menos 20% do que vinha sendo praticado no passado está acontecendo esse ano. Então a gente vê, eu acho que enxergo um momento de estabilidade no valor da arroba do boi.
A gente, né, passou por muitos altos e baixos aí, né, principalmente quando você depende de um único comprador, no caso, a gente está muito dependente de China. A gente acha que agora está passando por um momento de estabilidade. O boi vai oscilar um pouquinho, acho que em função do dólar, como acontece com as outras commodities, né? Você vê oscilações do preço do milho, da soja, acompanham muito a moeda americana. Eu acho que o boi tem essa tendência, né? Hoje a gente trabalha com um mercado mais, vamos dizer, uma commodity global, né? Que a nossa carne se transformou nos últimos tempos. Agora, logicamente, começo de mês tende a dar uma melhoradinha, uma aquecidinha no mercado interno, né? A gente tem até o dia 15 é um cenário para o mercado interno, na segunda quinzena é outro cenário, e logicamente que agora começa a terminar as chuvas também, então começou a esfriar, então quem tem o boi de pasto pronto tende a mandar esse boi também, dando um pouquinho mais de oferta, mas não acredito que isso vá oscilar muito o preço do boi, não. Eu acredito que a gente está vivendo um momento aí com uma estabilidade nesse novo patamar de preço. Pois é, você tocou num ponto bastante importante, que é a questão da oferta. Tecnicamente, a gente tem um aumento da oferta do boi de pasto, né, como você bem colocou, mas me parece que as chuvas estão ajudando, Ricardo? A gente aqui na região sudeste teve umas boas chuvas agora, né? Foi um ano bem difícil, chuvas irregulares, mas agora veio uma chuvinha para dar um fôlego maior aí. Eu acho que vai dar para aguentar o boi no pasto por mais um tempinho aí, mais uns 30, 40 dias, com um bom ganho de peso. Isso dá um bom fôlego aí para o pecuarista que está terminando a boiada a pasto. Não precisa sair correndo para vender os animais, né? Exatamente. Assim, quer dizer, quando chega esse frio, a turma logo assusta, né? Porque pode vir geada, pode... até esse ano tivemos um frio atípico aí, no mês de março, chegando a 4 graus a temperatura lá no sul do Brasil, né? Mas ela chegou aqui já no sudeste mais fraquinha e trazendo chuva, que foi uma boa coisa, né? Pois é. Daí tem esse animal, né, que, enfim, se as condições das pastagens permitirem, ele vai sendo lentamente colocado no mercado, não seria, pelo menos nos próximos 30 dias, o grande problema da oferta, mas tem a questão das fêmeas, né, Ricardo? Principalmente vacas aí que aparentemente pode aumentar bastante essa oferta. Até que ponto isso pode interferir na precificação, na sua opinião? Olha, eu acho que ele pode aumentar ainda mais um pouquinho esse gap que a gente está vendo, né, esse diferencial entre o macho e a fêmea. Pode ser que se acentue um pouco esse deságio aí na arroba da vaca, momentaneamente. Mas como a gente está vendo, assim, eu acho que o mercado tá bem estável. Vamos ter assim, algumas oscilações pequenas, mas não vejo como assim, motivo para a gente se preocupar muito que o preço pode oscilar demais. E sempre, logicamente, em momentos como esse agora, a gente vai ver também uma melhora um pouco nos valores do preço da reposição, uma melhora que eu digo, uma maior oferta de animais de reposição, em função aí das desmamas que vão chegando agora abril e maio, né? Então vai ter uma oferta um pouco maior de bezerro de reposição. Então o pecuarista aí, o terminador, pode se preparar para fazer uma boa reposição no gado de corte. Hoje essa relação do boi gordo com reposição, ou da vaca gorda com reposição, está favorável, está melhorada para o pecuarista, Ricardo? Olha, é uma coisa assim, interessante, que hoje mudou muito em função da situação climática, né? A gente teve aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, a gente teve a reposição do gado magro caindo bem de preço, né, em função de um ano difícil, de pouca chuva. Agora deu uma recuperadinha, mas está ali a taxa de reposição continua bastante interessante e mantendo bons resultados, boas margens na cria, né? A cria que sofreu muito nos últimos anos está passando aí um momento de recuperação de margem. O que é uma boa taxa de reposição? Como é que o pecuarista faz essa conta? Olha, a gente olha aí o ágio, né, no valor do quilo do bezerro, né? Eu acho que um ágio, que é mais ou menos uma média histórica que a gente tem, um ágio de 25% aí no preço do quilo do bezerro, comparado com o valor de arroba, né? A gente chegou a ver até 40% de ágio.
mas esse é um ágio bastante apertado, né? E diminui muito a rentabilidade de quem termina o gado. Então, eu acho que um ágio normal é esses 25%, 30% não bezerro muito bom. Eu acho que é uma faixa que dá para trabalhar bem, com rentabilidade tanto para quem cria como para quem termina. Já chegou nesse ponto, já? Já, assim, na nossa região a gente tem visto essa relação, é um ágio de 25% por aí. Né? Muito bem. O que indica uma estratégia, ou a possibilidade de uma estratégia aí do pecuarista aproveitar, então, Ricardo. É uma boa hora aí para travar, né, fazer uma venda num preço que ainda está interessante e já garantir a reposição da bezerrada. Boa. Só voltando para aquelas contas ali, você disse que a vaca hoje está na casa dos 275 e o boi China 330, mas que em função de uma maior oferta, essa vaca pode, esse gap aí pode aumentar mais, principalmente em função da queda aí, das fêmeas, né, do preço das fêmeas. Isso não interferiria no preço do boi, então, Ricardo, do boi China? São mercados diferentes? São mercados diferentes. Logicamente que o boi padrão China não é todo que vai para a China, tem uma parte que vai atender o mercado interno mais exigente, mas eu acredito que essa maior oferta de vaca não vai interferir a ponto de derrubar o preço do boi, né? Eu acho que é uma coisa também momentânea. Vamos agora pega de repente um princípio de mês, essa diferença diminui um pouquinho, pode subir um pouquinho o preço da fêmea. E eu acho que a questão realmente a gente vai passar por um período de estabilidade. Logicamente que se tiver grandes oscilações, essa volatilidade no câmbio, em função de ano eleitoral e em função de guerra, termina, não termina, a gente pode ver alguma volatilidade aí no mercado do boi em função disso. Mas eu acredito que o Brasil está passando por um momento de muita entrada de capital, né? O Brasil se tornou um país muito atrativo aí, entre os emergentes, então estão vendo um volume grande de recursos. Logicamente esse recurso que entra, uma boa parte é um recurso aí de curto prazo, para investimento em bolsa, etc., alguma coisa aproveitando esse juro alto também que o Brasil está passando. Então a gente vê realmente uma tendência de valorização do real, né? Agora pode acontecer tudo, né, Alexandre? A gente é uma pecinha aí dessa cadeia gigantesca aí da economia mundial, né? Ô, Ricardo, só para a gente encerrar, como é que você está vendo o confinamento? Olha, confinamento vai ser assim, difícil novamente, né? A gente vê os custos dos insumos aí, apesar que a soja baixou um pouquinho em função do câmbio um pouquinho melhor, mas, por exemplo, o milho, que é um insumo muito impactante, segue firme, né? O preço do milho continua alto. Então vai ser um ano de dieta cara, tem que trabalhar direitinho o confinamento para conseguir uma margem positiva. Muito bem. Bom, a gente está conversando aqui com o Ricardo Viacava, diretor da CVN Elari Mocho, e o Ricardo está trazendo informações para a gente e ele acredita a partir de agora, numa estabilização aí das cotações. A pressão que tinha que acontecer já aconteceu, muito precificada, enfim, pela queda do dólar, pela valorização do real aí, mas é importante acompanhar os próximos dias para entender como a demanda vai se comportar e se de fato essa demanda externa, que é o que vem ajudando a gente, né, Ricardo, vai se manter, né? Alguma indicação, alguma preocupação com a demanda, Ricardo? Eu acho que não, o mercado segue firme, né? A gente vê o mercado externo, realmente China comprando bastante, e eu acho que o mercado interno também, a gente tende a ter uma pressão menor de inflação aí com esse câmbio mais barato, né? Apesar de já ter passado por uma pressão grande aí com essa questão do ajuste de combustível e energia, etc. Mas eu acredito que o dólar nesse patamar vai até beneficiar nosso mercado interno. Boa. Ricardo Viacava, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho a dinâmica desse mercado. Volte sempre.
Valeu, Alexandre. Um abraço aí para os amigos do Notícias Agrícolas. Grande abraço para você, até a próxima. Até, tchau. Tá aí, Ricardo Viacava aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Deixa eu passar para vocês as cotações. Mercado lá na B3 trabalhando de forma negativa, quedas fortes, inclusive para abril, R$ 323,30, caindo mais de 1%. Para maio, R$ 315,10, queda de 1,61%. Julho, mantendo os preços da abertura, R$ 324,15, sem alteração. E o outubro já caindo também 1,18% a R$ 330. O indicador CPEA voltou a subir na última sexta-feira, subiu até forte, recuperando as perdas do dia anterior, 5,68%, R$ 341,60, R$ 341,60 na última sexta-feira. Lembrando que o indicador sempre é divulgado no final do dia. E assim que o indicador é divulgado lá pelo CPEA, a gente também atualiza para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.